muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está vendo aí os vídeos aqui do Colégio Metropolitano. É um prazer, meu nome é Adriano. Vou falar sobre, hoje, nesse nosso primeiro vídeo, vou falar sobre a questão da República e Democracia aqui no Brasil. Tá? Vamos discutir um pouco nessa aula sobre o andamento de como essa República ela pode ser percebida dentro do nosso contexto, desde a formação, desde a inauguração da República, da implantação até os momentos atuais. Você vai ver que, ora, essa República ela vai se mostrar um pouco limitada, ou ela vai se abrangir. Então eu separei aqui didaticamente 5 períodos nos quais gostaria de analisar com vocês. A Primeira República, Era Vargas, governos populistas, ditadura militar e a Nova República. Bom, dentro desse primeiro tema aqui, a Primeira República, desde a inauguração, desde a implantação da Primeira República, do dia 15 de novembro de 1889 até o ano de 1930, nós percebemos uma limitação em relação à questão da democracia aqui no Brasil. Tá? Haja vista que, com a nossa primeira Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891, isso vai ser percebido através dos princípios que essa própria Constituição vai legar. Uma questão é a questão eleitoral. O voto era censitário, o voto era restrito, mulheres não participavam e tudo. E uma outra questão também é que durante essa Primeira República aqui, vários movimentos ocorreram em relação à questão de não ter os governos, né, os governos dos cafeicultores não terem uma assistência social. Isso vai levar a vários movimentos, como, por exemplo, o movimento de Canudos, a revolta da vacina, a guerra do contestado, a revolta da chibata, o movimento de 1917, o movimento grevista, e isso vai ser o reflexo dessa primeira fase republicana. Então, uma república onde nós temos o quê? Uma limitação. E isso vai ser modificado a partir da Era Vargas. Lembrando vocês que a Revolução de 1930, que aqui eles falam revolução, mas na verdade nós temos que trocar esse termo porque foi um golpe militar, um golpe de 1930, que levou o Vargas ao poder, e o Vargas vai permanecer por esses 15 anos. E dentro do ano de 1930 até 45, você vai perceber, por exemplo, que essa democracia aqui dentro do Brasil, ela vai ser muito mais limitada. Por quê? Lembrando vocês, durante as 3 fases do Vargas, de 30 a 34, é um governo provisório. O Vargas governou sem uma Constituição. Com a Constituição 34, nós tivemos um breve período democrático, que foi de 34 a 37, quando no ano de 1937 o Vargas implanta o Estado Novo. E de 37 até 1945 era a ditadura total, uma ditadura repressora, uma ditadura que limitava a participação dos trabalhadores, e uma ditadura no qual o próprio Vargas colocava com os sindicatos, os trabalhadores atrelados aos sindicatos pelegos. Então, assim, nós temos uma questão muito interessante durante esse período de 15 anos do Vargas, que é uma limitação total em relação à nossa democracia. Passado esse período do Getúlio Vargas, você vai perceber, por exemplo, que somente pós Segunda Guerra Mundial, depois do ano de 1945, é que vai ocorrer um processo, a primeira grande experiência democrática aqui dentro do Brasil. Isso a partir de 1946. Entre os anos de 1946 até o ano de 1964, você vai perceber aí
que a nossa democracia, ela teve, e segundo o historiador, o Boris Fausto, ele chama esse período de experiência democrática. Por que eu posso falar que é uma experiência democrática? Justamente porque a participação, por exemplo, no pleito eleitoral, depois na Constituição de 46, vai legar a mulheres, a homens, todos eles maiores de 21 anos, a participarem do pleito eleitoral. Então, assim, nós temos, de fato, a primeira vez a grande participação democrática da população a partir do ano de 1946. Tá. Então, assim, de 46 até 64, nós tivemos o governo Dutra, o governo Vargas, nós tivemos, depois do suicídio de Vargas, a entrada do Juscelino Kubitschek e depois Jânio Quadros e, posteriormente, o último presidente desse período da experiência democrática, o João Goulart, finalizando essa fase dessa experiência. Bom, é interessante notar que nesse contexto de Guerra Fria, pós 1946, os governos vão sempre, esses governos vão sempre estar ancorados em duas alas. Uma ala que era chamada de nacionalista e a outra ala que era chamada de liberalista ou entreguistas. Os governos que se ancoraram na ala nacionalista tiveram total instabilidade, porque esses grupos, os grupos nacionalistas, desejavam assim, uma defesa maior sobre, as questões dentro do Estado brasileiro. Tá? E a ala entreguista não, a ala entreguista teve um posicionamento mais direcionado à entrega do Estado mesmo, a participação do Estado ser ligado ao capital externo. Bom, e aí, pós-governo populista, com a instauração da ditadura militar em 1964, aí nós temos cerceados por completo a questão democrática aqui dentro do Estado brasileiro. E isso vai durar de 1964 até 1985. Interessante notar aqui, nessa parte, o seguinte: os governos militares sempre lutaram por uma questão de sempre levar ao regime, sempre dar um caráter expresso dentro da ditadura, sempre levar o caráter que a República ela tinha um espaço e a República ela tinha uma espécie de, digamos assim, de caráter democrático dentro do regime, porque tinha eleições, os governos sempre se colocaram, os militares, né, no caso aqui, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, sempre colocaram alguns aspectos, levaram alguns aspectos de transição de uma política democrática. Ele falou, olha, a gente está tendo eleições e tudo. Então esses governos, apesar de cerceares, eles sempre tiveram essa preocupação. Tá? No período pós-ditadura, entre os anos de 1985 até os nossos dias atuais, essa democracia ela passa a ser ajustada. Por que que a gente fala isso? Porque dentro desse período, após a ditadura militar e os civis novamente ocupando as instituições públicas, na verdade o que vai ocorrer aqui no Estado, e isso aí até o trabalho do professor Davi Maciel, da Universidade Federal de Goiás, ele fala que ocorreu uma burocratização das questões da ditadura dentro do Estado brasileiro. Então, aqueles militares que estavam dentro do jogo do poder, aqueles militares que estavam congregados no poder, passaram a ocupar as fileiras burocráticas dentro do Estado. Isso a gente vê perfeitamente a partir de 1990, com as novas eleições. A Constituição de 1988 é considerada a Constituição Cidadã.
a Constituição que dá mais direitos à sociedade. Então, assim, desde a instauração da República do ano de 1889 até o ano de 1888, então precisou de 99 anos para que ocorresse, de fato, essa inserção de direitos que é a Constituição atual vigente nossa, né? Então, assim, nossa democracia em relação ao pleito eleitoral, ela se abrangiu, passamos a ter como ocupantes do pleito eleitoral, quem vai votar são adolescentes maiores de 16 anos, pode ser analfabeto. Então, assim, a nossa eleição ela passa a ser a mais democrática a partir da Constituição de 1988. Isso vigente até agora. Qual que é a limitação? Qual que é a limitação democrática que a gente vê agora? Toda lei ela tem um espaço para ser interpretativo. Então, se a gente pegar a nossa conjuntura atual, a própria deposição da presidente Dilma vai mostrar um pouco dessa limitação democrática. Acreditando eu que foi um golpe, mas um golpe não pelas armas, mas um golpe institucional que nós tivemos aqui em relação à ordem democrática que nós temos. Tá? Então, assim, o reflexo disso a gente vai ver um pouco mais à frente. Nós estamos aí na expectativa, a partir de outubro de 2018, de saber o que as urnas vão falar para a gente e o que a população de fato vai inserir dentro desse processo, dentro desse jogo democrático. República e democracia, então, ela tem espaço, ora, de abrangência democrática ou espaço, ora, de uma repressão democrática. Resta saber agora, a partir desse momento, o que vai vir aí um pouco mais para frente. Aguardo vocês nos próximos vídeos e aí a gente vai ficando aqui com mais dicas para o Enem. Um abraço para vocês, valeu, bom estar com vocês. Um abraço.